O bajubá ou pajubá significa voz, fala, som da voz. É uma forma de resistência e principalmente de construção de identidade, apropriada e ressignificada pela comunidade LGBTQIAPN+. Pajubá também é conversa, papo e comunicar, expressar e se reconhecer. E hoje começamos o primeiro Pajubá, o programa da diversidade aqui na TV Uninter. Nosso espaço de representatividade para podermos pajubar muito sobre a comunidade LGBTQIAPN+, dar voz para aqueles que por muitos anos foram obrigados a se esconderem no armário. Então, vem com a gente! Ele é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Estima-se que tenha surgido ali na Mesopotâmia há 6.000 anos. Foi aperfeiçoado pelos egípcios com a fermentação e chegou ao Brasil com os portugueses. Dizem que comer o pão que o diabo amassou significa que alguém foi tentado e não resistiu. No nosso caso, nós não resistimos ao pão que o viado amassou. Ator, DJ, professor de teatro, padeiro e empresário. Fundador da padaria O Pão que o Viado Amassou. Seja bem-vindo, Gabriel. Oi, obrigado, bom dia. Que legal estar aqui, adorei, muito feliz. Obrigado pelo convite. Nós também. Bom, Gabriel, primeiro a gente quer saber um pouco da sua história. Quem é o Gabriel Castro? Boa pergunta. Quem pode responder isso para nós? Bom dia. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Quero começar me dirigindo aos amigos que não enxergam. Eu sou o Gabriel, um homem branco, sem barba, hoje, de óculos, usando um boné preto com uma estrelinha vermelha, uma camisa branca e preta com tons, talvez, florais, sentado numa sala muito, muito bonita, muito feliz, com uma galera muito legal. Bom, como é que começou o Pão que o Viado Amassou? Vamos lá. Eu sou, como você falou, eu sou ator e eu resisto muito quando perguntam, você é empresário? Calma, eu sou ator. Antes de qualquer coisa, não consigo ainda me desvencilhar disso, não quero e não quero e não vou e não consigo. E eu sou palhaço. E aí, tudo tem eu tenho uma frase que é, um dia que a gente não tira um riso de ninguém é um dia que a gente perdeu. E, para encurtar a história, que é um pouco longa, no meio da pandemia, eu morava com dois amigos, eu e meus dois amigos, que a gente gostava muito de cozinhar e de comer. E aí um dia a gente resolveu começar a cozinhar coisa que a gente nunca tinha feito na vida. E eu nunca tinha feito pão. E assim, a pandemia veio logo depois do carnaval, eu trabalho com carnaval também, tava cheio de energia, querendo fazer um monte de coisa. E aí quando eu descobri o pão, quando eu fui fazer pão de brincadeira, eu descobri que ele faz muita sujeira na cozinha. Se você não limpar na hora, vira um inferno. E aí comecei a fazer pão para ter a cozinha suja, para ter o que fazer, para ter como limpar. E aí começou a sobrar pão em casa. E o primeiro pão que eu fiz ficou muito ruim. E eu, como teimoso, eu falei, vou fazer esse negócio até dar certo. Para limpar a cozinha e para ficar gostoso. E tinha muito pão. Eu comecei a distribuir pão para os vizinhos, para o pessoal que trabalhava no prédio. Alguns amigos que passavam, eu morava bem na frente do passeio público na época. E alguns amigos que passavam por ali para ter que trabalhar, deixavam, tem um pãozinho para você na portaria. Aí deixavam um pão pro porteiro, um pão pro amigo, não sei o que, então eu comecei a distribuir. E aí um tempo depois, e aí o pessoal começou a falar assim, pô, tá ficando gostoso, por que você não vende? É uma ideia legal, vender pão, você tá aí, a gente sabe quando que vai voltar, o teatro vai ser a última coisa que vai voltar. E para mim não fazia sentido vender. Até que um belo dia eu estava conversando com uma amiga minha no WhatsApp, depois de fazer pão, e ela conhecia os amigos que moravam comigo. E essa amiga minha faz pães excelentes, desde sempre. E ela me dava dica, faz assim, faz assado, não sei o que e tal, e eu ia sempre obedecendo. E aí um dia eu estava conversando com ela sobre um pão que eu tinha acabado de fazer, e ela estava me respondendo as coisas, e a gente acabou a conversa, eu falei assim, legal, tá bom, obrigado, boa noite. Ela, boa noite, como é que estão os seus amigos que moram com você? Eles estão ótimos, estão ali na sala agora comendo o pão que o viado amassou. Bum. Aí ela falou assim, olha, guarda aqui, isso vai te fazer muito feliz, hein? Eu falei, putz, pode ser que faça mesmo, porque daí fez sentido. Porque daí eu não estava mais vendendo pão, eu estava usando o pão para chegar até a casa das pessoas e abrir uma possibilidade de conversa, porque a gente sempre, é muito normal a gente ouvir que nós LGBTs e homens gays, a gente está sempre envolvido com arte, cultura, salão, sei lá, coisas não tão Já estereotipado. Pois é, que o padeiro, o cara que carrega o saco de farinha, viado não faz isso, né?
E aí eu falei, putz, pode ser legal pegar nesse contrapé do que eles nos estereotiparam e falar assim, ó, viado faz pão, viado faz obra, viado faz muita coisa que você não imagina que viado faz. E aí, como de brincadeira, avisei uns amigos, como eu falei, tinha acabado de passar o carnaval, avisei os blocos de carnaval que eu participava na época. Falei assim, ó, vou começar a vender o pão que vai dar maçô, blá, blá, fiz uma piadinha ali. Na primeira semana, tipo, já 15 amigos entenderam a ideia e pediram pão. E eu desesperado, porque eu não sabia fazer pão. E aí eles contaram para mais alguns amigos, foi um esquema pirâmide involuntário. E aí na segunda semana tinha 30 pães, na segunda semana tinha 45, e aí estamos fazendo pão desde então. Que legal. E entrando um pouquinho mais na sua skin empreendedora, então, você falou já como surgiu toda essa ideia, né? Como que foi todo o planejamento para isso? Dá muito trabalho? Como que foi criar, né, abrir uma padaria? Guria. Como foi o planejamento? Não foi. Não foi. Ainda não cabe na minha boca a palavra empreendedor. É difícil falar empreendedor. Eu percebi, essa venda de pau, né? Eu aprendi. Eu percebi que é claro que existem muitas barreiras ainda impostas para todos nós, com mais ou menos com a maior ou menor performance que eles esperam que a gente tenha dentro desse negócio LGBTQIA+. Mas, para além da barreira que existe para nós, existe uma barreira para quem não foi escolhido para ser dono do seu negócio. É claro que a gente tem aí a nossa parcela de prejudicamento, não sei usar essa palavra. A gente tem essa parcela aí que tem aí uma parte que nos segura ainda mais, mas assim, é muito claro socialmente quem foi feito para ser dono de tal coisa, quem foi feito para ser empregado. E a má notícia é que todos nós fomos feitos para ser empregado, é isso. Ninguém sabe montar um negócio. A gente estuda para trabalhar para alguém. Quem pode estudar, estuda para trabalhar para alguém. Quando a gente vai abrir, e eu falo isso de um sentado em um trono de privilégios, né? Eu como um homem cis, branco, morador do centro, de classe média, sempre servi a alguém. E para mim isso nunca foi um problema. Quando eu fui querer abrir um negócio, eu falei, cara, eu não sei fazer isso. E talvez ninguém... Eu fui perguntar para as pessoas e todo mundo me dava a mesma resposta. Eu também não sabia. Ninguém sabe. A gente não é pronto para isso. A loja, o pão, surgiu de uma forma muito espontânea, quase que involuntária. Não nasceu para ser um negócio, nasceu para ser foi uma piada, eu sempre falo assim, foi uma piada que agora eu tenho que trabalhar o dia inteiro, né? Que droga. Eu sempre fui ator, não estava acostumado a trabalhar, sabe essa história de brasileiro que ator não trabalha? Agora tem que trabalhar, rapão. E aí, foi uma piada que eu não estava preparado para até onde ela podia ter ido. E quando ela começou a ficar aí longe demais, assim como a Pablo, que agora foi longe demais, eu percebi que ela também dava possibilidade para que pudesse afetar outros viados, outros LGBT que que não só eu. E aí foi uma luta, guria, porque tem muita coisa que a gente não faz ideia. E teve muita coisa que eu só comecei a fazer ideia no meio do processo. E aí tem que voltar tudo. Então, assim, eu acho que eu sou muito grato ao pão alimento e ao pão a marca, que me deram a chance de perceber que, mesmo nós aqui sentados em privilégios, a gente tem os privilégios da nossa bolha aqui mais desgraçada da sociedade, assim, né? Existe um lugar que talvez a gente nunca vá... que nunca é muito pouco revolucionário, é muito pouco sonhador. Mas existe um lugar que está muito mais distante para a gente, para conseguir fazer algum tipo de transformação, porque a máquina ainda não está conosco. E existe um segredo em torno disso, porque eu nunca ia, assim, quando, que nem te falei, a loja surgiu meio que por uma consequência, quando eu percebi que eu podia expandir isso para outras pessoas LGBTQIA+. Tem coisa que a gente não faz noção de que tem que acontecer no meio do caminho, e que você só descobre se dando muito mal. E a história meio que é essa, assim, tipo, se você, jovem padawan que está em casa, quiser brincar de abrir uma empresa, faça isso, prepare-se, porque não é bolinho, mas
eu não gosto de usar esse discurso como porque a gente sempre ouve, é muito difícil empreender no Brasil, que é um papo que o Partido Novo adora, mas que eu acho que serve para afastar que pessoas tenham essa possibilidade de fazer a sua parada. É difícil pra caramba porque fizeram a máquina ser assim e a gente compra esse discurso. Então, assim, saiba que é importante conhecer o mais próximo da intimidade desse rolê que é abrir empresa, porque tem muitas armadilhas no meio do caminho e que atrasam o nosso processo, principalmente quando você quer empregar viado, sapatão e travesti. Aí fica mais difícil ainda. Aproveitando então, falando sobre esse skin empreendedor, como que foi na parte criativa também para você criar os pratos? Igor, pra mim, é a parte. Então, essa é a parte que eu gosto de saber fazer, né? Porque, enfim, eu venho do teatro, eu venho do circo, a minha vida é mexer com criação de dramaturgia e personagem. A personagem que faz o pão que o viado amassou é uma personagem que está muito próxima, muito colada a mim, mas é uma personagem. E aí, quando, enfim, quando comecei a fazer mais pães do que eu gostaria, do que eu imaginava que fosse fazer, eu entendi que a personagem estava incompleta, né? Porque a gente tinha lá um Instagram divertido, colorido, cheio de festa e de pajubês, e de repente vendia pão de milho, sabe como? A coisa não ornava. E aí começou a ter uma necessidade de casar, né? Dramaturgicamente, e também poder usar dos produtos como uma forma de comunicação. Porque, na real, o pão que o Viado amassou, quando eu entendi a potencialidade do pão que o Viado amassou, eu percebi que ele era um veículo, uma ponte, porque a gente gosta muito de falar... eu divago, né? Já se arrependeram, já? Não, de jeito nenhum. Eu percebi que é o seguinte, muito do que a gente reclama, e que a gente tem que reclamar mesmo, de ódio, homofobia e tudo mais, muito vem de ignorância. Tem gente que é sem vergonha mesmo e que a cadeia é o melhor ou a mais politicamente correta solução. A gente não pode esquecer que se a gente tem o mês de orgulho hoje, começou com uma tijolada, né? Então, assim, a cadeia é a solução mais correta, mais politicamente correta. Mas existem outras melhores. Mas para algumas pessoas é só falta de conhecimento mesmo. Então acho que se o pão ele poderia ser uma forma de convidar as pessoas para saber que existe esse lugar. Existem pessoas que não sabem que a gente não come criancinha. Porque as pessoas, elas foram, aquele mesmo sistema que tira a gente de lugares que a gente quer fazer, que a gente poderia ocupar, que a gente pode ocupar e deve ocupar. Essa galera ensinou que a gente é do mal. E esse povo só teve esse acesso a esse tipo de informação. Então eu percebi que, por exemplo, eu tinha, há um tempo atrás, o Two Become One, que era um pão de 2 tipos de embutidos que faziam um pão. E aí o Two Become One, mas por que chama Two Become One? Porque são 2 coisas que viram uma, assim como a música das Spice Girls. Qual é Spice Girls? Não sei o quê, vamos levar a palavra. E aí, enfim, tinha produtos que ligavam também a questões identitárias e tudo mais, porque talvez fosse uma forma gostosa de fazer com que pessoas pudessem ver que existe uma porta aberta e que elas precisavam entrar. A porta está aberta, mas faça o seu movimento de entrar também. Assim como a gente bota um terninho, uma gravata para ir no batizado da família tradicional, a gente se prepara para um território que não é nosso, e saibam que existe um outro território também e que você tem que saber que ele existe. E que é importante saber usar essa nossa comunicação, porque é cultura, é identidade, é presença, é representatividade, e se existe essa necessidade de representatividade, existe um motivo de por que ela existe. Então existe um motivo de por que fazer ela rodar por aí. Então os produtos nascem desse lugar de que travestido de piada, travestido de gracinha, de festa, existe uma forma de precisamos estar em outros lugares
E algumas vezes essa leveza pode ser um caminho, o que de forma alguma tira a importância e a necessidade daquele outro tipo de revolução, que a gente não pode esquecer que o nosso mês do orgulho começou com uma tijolada na cabeça de alguém. E então, assim, existem outros tipos mais veementes de incursão de presença, e obrigado, continuem fazendo, e que a gente precisa estar por todos os lados, né? E acho que talvez a minha forma é tirar um risinho, uma gracinha, quando a pessoa vai comer um cookie brilha, ela fala, o cookie brilha. E, enfim, e através de um cookie brilha, ela leva para casa um negócio que tem uma embalagem, um super logo, né? O pão que o viado amassou e passa pelo corredor do prédio, daí algum vizinho olha aquilo e fala, o que está acontecendo? Que história é essa? E aí isso vai disseminando por outros meios. Certo. Gabriel, você contou, né, que começou de forma ali na sua casa, né, você, alguns amigos, e depois o negócio aí tomou uma proporção e você começou a precisar contratar pessoas. Como que foi esse processo de contratar essas pessoas para te ajudar ali, né? E de que forma você foi fazendo a seleção dessas pessoas? Foi louco. Aconteceu assim, quando eu percebi que um pouco antes de eu abrir, talvez acho que um ano antes de eu abrir a loja, eu sempre operava num sistema que depois eu fui descobrir que chamava Dark Kitchen, que eu achei chiquérrimo. Mas também era só uma cozinha escondida mesmo. Já nos primeiros 1 mês, 2 meses, porque é isso, né? É importante a gente lembrar o quanto é difícil o nosso caminho, mas é legal a gente saber que tem pessoa legal perto, tem gente legal perto de nós. E graças a essas pessoas muito legais, logo no começo, de repente eu me vi tendo que fazer 60 pães por dia. E eu nunca tinha feito um pão na vida. E eu não sabia fazer 60 pães de uma vez e depois porcionar. Era um de cada vez, sabe como? Querido. Lavando a cozinha 60 vezes por dia, entendeu? E aí eu falei assim, sozinho já não dou mais conta. E aí, foi muito natural, pelo menos pra mim, mentira, não foi natural. Depois de pensar um pouco a respeito, se tornou natural, falar assim, bicho, eu não posso vender uma imagem, me apoiar em cima de um arco-íris para monetizar isso para mim e não ter alguma forma de, na prática, na efetividade, chegar em alguém da comunidade. Afinal de contas, eu ganhei dinheiro, um certo dinheiro por um tempo, em cima de um símbolo que, enfim, que abarca muitos de nós. E então era pelo menos honesto ter pessoas LGBT junto a mim. Então, ainda antes de abrir a loja, eu tinha em casa um ajudante. Quando a pandemia começou a flexibilizar um pouco, assim, tinha um ajudante dentro da minha casa que era LGBT. Eu tinha os entregadores, né, os motoboys que faziam as entregas de casa para casa das pessoas. Tinha a minha irmã e meu cunhado, que não são LGBT, mas enfim, a gente sempre tinha essa busca de ter pessoas LGBT por fora. Na sequência, houve ali um período em que eu precisei arrendar uma escola de panificação que estava fechada, que daí eu comecei a fazer não mais um pão por vez, graças a Deus. Eu descobri que tinha uma máquina que se apertava assim, estava tudo lá, saía a massa pronta, aí eu cortava, era maravilhoso. E aí precisava de mais ajudantes, aí tinha mais uma menina LGBT, depois mais um cara LGBT, até que a loja existiu e, enfim, veio a necessidade de abrir a loja. E aí foi isso, né? Foi assim, tem que ser, não tem como não ser. Só que mesmo aí, eu percebi, e aí eu volto lá no começo da história, o quanto a gente não é preparado, porque eu tinha, a minha irmã me acompanha, né, esse processo todo, e eu falei assim, não tem como não ter pessoas LGBT de ponta a ponta, inclusive fornecedores, inclusive entender se o fornecedor não fez alguma cagada com a galera LGBT, né, enfim. Não tem como isso não estar ligado de ponta a ponta. E foi um martírio, tadinha, coitada da minha irmã. Quando a gente foi construir a loja, que ela estava desesperada querendo fazer a reforma acontecer, para ter esse pedreiro LGBT, essa arquiteta LGBT. Ela assim, Gabriel, não dá, procure que a gente vai encontrar. E aí uma hora eu percebi que existe uma barreira
muito louca porque muitos de nós não têm acesso à formação. E não é, nem sempre é porque, e por diversos motivos, né? Às vezes é aquela violência silenciada, que é chegar uma travesti num curso e ela, ninguém precisa bater nela para ela não querer voltar, sabe? Às vezes muitos homens gays vão chegar num ambiente machista, que é a cozinha, que ainda é, não diga que não, muito machista, muito retrógrado, até porque, né, tem a cozinha é um lugar que é correria, que é quente, que você passa com uma bandeja que exige uma certa agilidade, e aí pessoas falam que mulher não dá certo, porque viado não vai conseguir, porque não sei o quê. Assim, às vezes não precisa nem falar, às vezes já o modus operandi do lugar já nos afasta de certas coisas. E eu descobri a dificuldade que foi encontrar, por exemplo, profissionais da cozinha num ponto de serviço que eu gostaria de oferecer, porque não tem formação. E assim, e aí eu também não quero ser escroto, a ponto de dizer assim, cara, existem muitos... É lógico que existem homens gays, mulheres lésbicas, bissexuais, brancas, que têm grana, que foram fazer uns puta curso fora e voltaram. Mas essa galera pode trabalhar em qualquer lugar, sabe? Então chegou uma hora que eu percebi que se eu queria fazer isso acontecer por dentro, eu tinha que abrir um pouco de mão de algumas coisas, do tipo, oi, LGBT, você quer trabalhar dentro da cozinha? Você não tem formação? A gente forma você aqui dentro. Porque quando a gente se torna a pessoa que toca o negócio ou que toca uma ideia, a gente precisa entender que às vezes abrir a porta não é suficiente. A gente tem que, você quer entrar, eu te ajudo a entrar. E aí, enfim, claro que isso dentro de uma é maluco, porque muitas pessoas que vieram trabalhar conosco no começo nunca tiveram uma experiência formal de trabalho, não têm conhecimento do que é um mercado formal de trabalho. E aí eu volto daquela conversa lá, se você, que grande jacu que eu sou, achando que o mundo era muito difícil para mim, que não sabia como abrir uma empresa, porque o mundo não nos ensina a abrir uma empresa. Tem gente que não tem a oportunidade de estar em mercado formal de trabalho, que não entende que existe por mais que a empresa seja montada em uma festa, que enfim, que a minha forma de lutar é fazendo festa, mas existe uma formalidade, um rigor, enfim, uma necessidade que a gente ainda não venceu esse mecanismo do que é o mercado formal de trabalho. E é louco imaginar que, porque, assim, que pessoas às vezes não podem entrar, não entram por barreiras que não são legais de lei, não são constitucionais. Porque nunca esqueço um dia, acho que na primeira ou segunda semana, um pouco antes de começar quando eu fiz a primeira seleção de pessoas que vieram trabalhar conosco, tinha um guri, um rapaz trans que ia entrar, mas que teve alguma coisa na primeira semana ali que não entrou. Ele acabou entrando na segunda semana. E na segunda semana de loja, a loja estava um furdunço, porque, enfim, foi aquela explosão que foi... novidade, né? Enfim, depois de um ano e tanto na internet, abriu uma loja, não sei o que e tal. E o guri entrou no meio do atendimento. E aí eu falei... E ele estava no meio do atendimento, eu falei, oi, fulano, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo e tal. Desculpa, tá uma correria, mas pega aqui com a fulana o que a gente está fazendo e vamos lá e a gente conversa e tal. E aí comecei a fazer minhas coisas, eu olho pro lado, o guri tá chorando. Eu falei, Jesus, o que eu fiz de errado, cara? Eu falei, cara, tá tudo bem? Desculpa, tá tudo certo? Ele, não, desculpa, é a primeira vez que alguém me chama pelo meu nome em um lugar de trabalho. E que alguém fala bem-vindo e não bem-vinda. E aí eu falo assim, cara, existem muitas barreiras no meio do caminho que não nos afetam e que a gente não faz ideia de que elas existem. E que se não nos afetam da comunidade LGBT, imagina o mundo lá de fora. Então, assim, esse processo de como trazer pessoas para trabalhar, que foi a pergunta que você fez, eu imagino que seja uma oportunidade até para que outras pessoas de outros tipos de negócios que têm a sua bandeira ou não, porque sempre há uma bandeira, às vezes velada, e às vezes a isenção é a pior bandeira possível, mas que entendam que um ato de contratar uma pessoa é uma forma de fazer, é muito simples isso, é muito pequeno, mas já é revolucionário. É você botar uma pessoa que não entraria em um outro lugar
já muda a vida de alguém e já faz com que alguém que vá ao seu lugar, ao seu estabelecimento, ao seu serviço, enfim, fala assim, nossa, uma pessoa trans, nossa, uma mulher preta, com uma performance menos feminina, sabe? Nossa, já faz a pessoa levar isso para casa e pensar. E comentar com alguém em casa, e gerar raciocínio, e gerar pensamento. Entender para onde que isso pode fazer. Isso já é uma pequena revolução. Longe daquela que a gente precisa, que precisa vir de cima, precisa vir da lei, claro que sim. Mas se não tiver a nossa base aqui transformada, ela não acontece. E você até comentou sobre a dificuldade que é abrir um negócio, inclusive por causa do ódio, muitas vezes, da sociedade, que você também comentou, né? Como que foi a resposta do público curitibano? Sabe que eu esperava que fosse muito pior? Eu esperava que fosse muito pior mesmo. Eu demorei muito tempo, eu demorei mais do que eu gostaria para ter um hater. Eu achei que fosse ser muito mais difícil. E aí você me pega num lugar um momento em que eu percebi que eu enfraqueci muito, que foi quando eu fui abrir a loja. É assim, quando os motoboys saíam de casa para entregar, eu ficava muito preocupado, porque foi logo numa época em que Curitiba teve um maníaco do aplicativo que chamava os caras em casa para fazer bobagem. E eu fiquei assim, meu Deus, vai que alguém pediu pão para receber um viado em casa e encher ele de porrada, sabe? Então eu ficava muito desesperado com isso, assim. E quando eu fui abrir a loja, a minha primeira premissa era, eu não vou abrir no centro, eu vou botar isso, eu vou achar um lugar onde talvez essa performance explícita da nossa viadagem seja mais necessária, porque, enfim, a Trajano tá, todo mundo já sabe que a gente existe, né? E que ótimo, que continue. Mas eu queria botar isso num lugar onde a gente pudesse também atingir o entorno. Só que daí eu percebi que muitos lugares, tinha muitas casas legais que apareceram como possibilidade para a gente abrir, e inconscientemente eu as negava pelo seguinte, porque eu tinha medo de como é que a minha galera ia chegar lá, ia sair, eu tinha medo do espaço, tinha uma casa linda, linda, um pouco ali próximo ao centro, mas um pouco mais afastado do furdunço. Mas que eu falei assim, bicho, se eu penduro aqui uma placa, o pão que o viado amassou, essa vidraça não dura uma semana. E aí eu percebi que eu falei assim, cara, eu me acovardei demais. Porque como assim, eu tenho esse discurso todo e vou botar isso lá assim, sabe? Enfim, acabou que depois de um tempo eu achei um lugar, uma casa super gracinha, que tinha um quintal super gracinha, mas que tinha uma grade que deixava a casa lá atrás e que dava a mim e a minha galera uma sensação de proteção, sabe? E foi o momento em que eu pensei assim, putz, louco, né? Mesmo com esse super discursão, que é muito gostoso, de todo mundo, ai, que legal, Gabriel, fale mais sobre isso. Mas na hora de abrir o negócio, eu falei assim, putz, eu precisei de uma grade. A gente ainda segura alguma coisa dentro de nós que nos faz ter um bocado de alerta, né? Tomara que esse dia não precisa chegar, né? Esse dia vai chegar, assim seja, mas eu ainda tenho um pouquinho de alerta ainda. Porque são pessoas, né, que estão envolvidas para além do patrimônio, enfim, é quem trabalha comigo, são os clientes, enfim, são muitas pessoas, sei lá, que podem se sentir importunadas e tal. O primeiro hater demorou acho que uns 2 meses para surgir, ainda em Instagram. Tive alguns haters famosos, obrigado. Teve um moço de uma banda famosa no Brasil que um dia viu uma matéria sobre o pão na Folha de São Paulo, e aí saiu um Twitter da Folha de São Paulo e esse moço resolveu gastar uns 5 minutos da sua vida para replicar o Twitter da Folha de São Paulo e falar, grande hipocrisia, o pão que o viado amassou, se fosse um hétero falando, aquelas bobagens que hétero faz. E eu agradeço muito, porque eu fui dormir com 50 mil seguidores, acordei com 55 depois dele, então sempre muito obrigado, Roger. Em maio desse ano você recebeu o prêmio de profissional do ano. Como que foi receber esse prêmio? Foi uma delícia, porque primeiro porque o Jornal Plural é um jornal que faz um serviço muito legal para a cidade, e que as categorias foram categorias muito legais, muito
muito diversas e muito para além do que a gente encontra em categorias por aí de prêmios. E segundo, porque foi votação popular, né, gato? Gostoso, né? Enfim, foi um sentimento lógico, de reconhecimento, de satisfação pessoal, profissional também, é lógico que sim, mas de que pessoas que eu tenho certeza que, eu não lembro agora quantos votos foram, mas eu tenho certeza que nem tudo era LGBT, sabe? E na primeira fase era indicação, daí a segunda fase que tinha os votos, enfim, por categoria. Eu tenho certeza que não foram só LGBTs que fizeram isso, sabe? Então acho que além de toda essa vaidade, que é claro que a gente tem, mas esse lugar é gostoso de saber que, putz, legal, chegou fora da bolha. Que às vezes é sobre isso, né? Pregar para convertido a gente não precisa mais, mas que bom que chegou fora da bolha e que também os tadinhos héteros também puderam ouvir isso. Bom, Gabriel, todos nós, né, temos uma história sobre aceitação, sobre como a gente se reconheceu gay, lésbica, trans, que é o que a nossa natureza humana, né? Então a gente, em algum momento, a gente sabe que todos nós passamos por isso. Como foi com você? Gato, sabe que eu não lembro? Faz tanto tempo. Eu tive... eu durante muito tempo, dos 22 aos quase 30 anos, eu morei fora de Curitiba, morei em São Paulo. Isso me ajudou muito, porque, lógico, eu já vivia, né, já vivia a minha homossexualidade em Curitiba, mas compreendendo um momento em que, enfim, a minha família é muito tradicional, tem aquele monte de coisa e tal, apesar de serem pessoas muito legais, assim, mas sempre tem um pensamento, ai, o que vão falar do meu pai? O que vão falar da minha mãe? A minha irmã, não sei o que e tal. Então eu sempre tive muito bem resolvido pra mim que assim, essa vida é minha, não importa os outros, tal, não sei o quê. Mas depois de um tempo eu falei assim, não, importa sim, sabe? Eu acho que, repito o que eu falei lá no começo, assim, tipo, às vezes a gente vai parecer muito o que eu quero ser herói depois do que eu vou falar agora, mas não é isso. Mas assim, às vezes é importante a gente fazer coisas que outras pessoas não podem fazer, porque às vezes as pessoas precisam saber que pode fazer, sabe? Às vezes a gente faz não só por nós, mas por quem não dá conta ainda por algum motivo. E quando eu fiquei esse tempo fora de Curitiba, para mim foi muito natural e deixando isso acontecer, porque enfim, porque eu caí no ciclo de pessoas maravilhosas. À época, duas amigas minhas criaram um vlog, entreguei a minha idade, tinha um videolog, um canal no YouTube chamado Dedilhadas, que era um canal voltado para as meninas. E para mim isso foi muito foi uma referência. Eu falei assim, que bom que a gente jura, dá para falar sobre a sua mãe vai ver, vai chegar até a sua família, como é que sua mãe vai se sentir. E foi vindo de uma forma natural. Assim, quando eu voltei para Curitiba, enfim, para ter esse reencontro com toda a minha galera, já estava com o campo todo formado. Tudo isso para dizer que no começo a gente sente muito medo. Às vezes o medo não é só... e, de novo, né, esse medo que alguns de nós sentem, ele vem de vários lugares diferentes, né? Às vezes é um medo físico mesmo, né? Às vezes é uma questão de saúde, de segurança. Às vezes é um medo de um terror psicológico. Às vezes é um medo que não vai nos afetar, que vai afetar pessoas próximas de nós. E que droga, né? Que droga que enfim... Eu nunca esqueço, às vezes falo assim, as pessoas me perguntam assim, mas como é que vai chegar pra sua mãe e falar assim, mãe, eu sou gay? Aí eu tenho uma irmã mais velha, né? E a minha resposta sempre foi assim, cara, a minha irmã nunca chegou e falou assim, mãe, eu sou hétero, eu vou casar com um homem. Então, assim, eu não vou fazer a mesma coisa que ela não precisou fazer, sabe? Enfim, por uma grande sorte, as coisas foram naturalmente se desenvolvendo, dentro de todos os privilégios que eu tenho, enfim, de morar no centro de uma capital do sul do Brasil, ser uma pessoa lá. Eu venho do teatro, então assim, os meus pais viam o que eu fazia da vida, via a minha galera, trabalhei na noite o tempo inteiro, desde pequeno, eu sabia a minha família imediata, o meu primeiro círculo
sabia onde que eu ia, então assim, não foi uma surpresa para ninguém. Mas mesmo não sendo uma surpresa, é claro que quando seu filho, seu sobrinho, enfim, quando aquela pessoa deixa de ser LGBT na teoria e passa a ser na prática, é claro que existe todo mundo fica assim, né? E agora, já pode falar sobre isso? Já pode não sei o quê? E é louco, né, cara? É só um reflexo, assim. Existem, que nem a gente começou no começo, existem pessoas que são odiosas porque são odiosas mesmo e que merecem pelo menos a cadeia. E existem pessoas que às vezes precisam de um trato, assim, que foram, né, sei lá, os meus pais são da década de 50, eles ouviram muita merda, sabe? E passaram mais tempo ouvindo coisa ruim do que ouvindo coisa boa. Então existe aí um trabalho a ser feito com uma galera. E eu acho que a gente sempre tem que saudar quem veio antes de nós, né? Correram muito para a gente poder caminhar hoje, né? E também nós que somos os ancestrais das próximas gerações, assim, que a gente também consiga levar isso para que imagino que não tenha sido bolinho para muitos de nós, assim, mas que possa ser cada vez mais bolinho para quem venha depois de nós. É sempre um processo, né? É um processo. E a gente sabe que muitos da comunidade, eles acabam rotulando e também sendo rotulados, né, nesse caminho. Dá para entender? Como que você enxerga isso, né, nessa luta contra o preconceito? Ô, gata, eu acho que tem um moço que veio antes de nós, que... Ó, o discurso. Aquele que vai dar uma citação para ganhar um pouco mais de... Vamos ver se agora vamos dar moral. Tem um tal de Paulo Freire, que enfim, já falou, né, de quando o oprimido toma o lugar do opressor e tudo mais. Tem gente que precisa se defender, né? O que eu conheço de LGBT transfóbico, de pessoas transfóbicas que estão ali dentro de um lugar de poder, sabe? Que podem olhar, apontar um dedo. Assim, eu começo tendo muita pena, porque eu acho que, porra, não entendeu, né? Não entendeu. Começo tendo muita pena, dependendo de quem é essa pessoa, passa por um lugar de ódio também, sabe? Tipo, a gente já pode normalizar o ódio, tá tudo certo? Já tá normalizado que o ódio existe? Obrigado. Passa por um lugar de ódio, assim, pô, bicho, sério que você nesse lugar... mas eu acho que existe algo que é maior, assim, né? Existe um mecanismo de defesa. A gente, cara, muitos de nós já ouviu muita bobagem por aí, né? E quando a gente toma um lugar de, sabe, de apontar o dedo pra alguém, para algumas pessoas é natural esse sentimento de, pronto, me vinguei em cima de alguém, mas me vinguei de outra pessoa que não tem nada a ver com isso. É muito triste, assim, acho que eu, como um grande corporativista, eu acho que a gente ainda é reflexo de uma droga maior, assim, né? Acho que a gente precisa trabalhar internamente, assim como eu conheço conheço uma parcela de negros que tem ali um coeficiente racista, assim como eu conheço mulheres que têm que têm depoimentos misóginos. Eu, infelizmente, tenho aqui meus colegas LGBTQIA+, que têm esse discurso LGBTfóbico ainda, cada um com um motivo que acha que tem, mas que um dia vão entender, vão aprender que isso mais enfraquece o coletivo do que fortalece o indivíduo. E que esse dia chegue logo, porque muitos deles estão em situação de poder, inclusive dentro do nosso meio. E para você hoje, atualmente, qual que é o maior obstáculo para a gente poder avançar nas nossas pautas e ter mais visibilidade? Dá 5 minutinhos. O maior obstáculo? Eu não sei. Eu confesso que eu acho que existem dois lugares. Existe um lugar que eu acho que é o lugar do cenário. A gente... eu vim do teatro, né? Então, assim, eu venho de uma rede, de um meio que, teoricamente, isso não nos é um impeditivo. Isso me fortaleceu muito. Então, acho que, às vezes, quando a gente encontra esse meio, ou então quando a gente
E você que não é desse meio, você pode ser essa rede para alguém, sabe? Tipo, às vezes a gente encontra pessoas que se ligam do que está acontecendo. Acho que, como diria, vou fazer, depois de citar Paulo Freire, eu gostaria de citar E.T. Bilu, né? Que é busca em conhecimento, assim. Acho que quanto mais conhecimento, as pessoas têm esse conhecimento de que tá tudo bem tá tudo bem o teu amigo, sabe? Ele não vai fazer bobagem com você. E as pessoas compreenderem que existem classes que ainda não gosto de chamar de minorias, mas existem classes minorizadas, né? E se você não faz parte, se você não tem um motivo, não tem um dia do orgulho seu, apenas agradeça. Né? Que bom que não existe o dia do homem branco, porque talvez ele não precise. Mas se você pode estender a mão e ajudar uma outra galera que é minorizada, talvez possa começar a surtir esse lugar de confiança, né? Para que a gente possa cada vez menos precisar de um dia nosso, né? Precisar de retomar aquela frase que já é clichê, mas poder não ser mais resistência e ser só existência já está maravilhoso. Eu falei, faz sentido isso? Faz sentido. Eu acho que eu comecei a devagar e me perdi. Ótimo. Não. Resposta muito boa. E trazendo um pouquinho de volta para a questão, né? Você falou que não gosta de ser classificado como empresário, né? É difícil. Mas voltando nesse tópico, você acha que existe algum certo boicote para pessoas como você se coloquem nesse lugar? Nunca parei pra pensar sobre isso. Imagino que talvez sim. Imagino, assim, é claro, né? Uma vez que a gente toma, falando de uma forma muito, muito pessoal agora, né? O pão e eu, quer dizer, o pão tem um posicionamento muito claro e eu estou muito vinculado ao pão. Então, assim, ok, já é o Gabriel já é aquele cara. É claro que existem lugares e pessoas que não têm o mesmo posicionamento e que talvez o meu posicionamento de alguma forma as atrapalhe. Ai, que bom, fiquem longe mesmo, não quero muita coisa não. Um dia essa minha irmã quase me atirou pela janela. Um dia uma empresa da cidade fez um pedido muito grande de pão para nós, assim. Eu falei, não vamos atender. Tipo, ia salvar um mês que a gente estava assim. Falei, não vamos atender. Não. Há uma diferença entre estar dentro e levar a palavra para quem precisa e de fazer uma pessoa se capitalizar a partir de um caminho que a gente criou, sabe? Então a gente tem que estar, com mais uma citação, né? Acho que é preciso estar atento e forte, assim. A gente tem que saber quem é que se alia, que se associa a nós, quando... Né? Quantos de nós não foi assediado e não deu entrevista no mês do orgulho para poder falar sobre como é importante a pauta da diversidade e que depois em agosto já volta a bater enviado, sabe como? Então, assim, eu acho que essa dinâmica de aproximação e afastamento ainda é muito regido por interesses que não são os interesses identitários, né? E quanto mais essa galera quiser ficar longe, que eu agradeço, continue. E a gente sabe que o Pão que o Viado Amassou está passando por uma pausa. Por que está fechado no momento? O pão já vem há algum tempo, não é de hoje, que a gente vem observando. Ele vem recebendo, ai meu Deus, ele vem recebendo perguntas, propostas e convites sobre outros lugares para ter o pão. E de uns quase um ano para cá, a gente tomou isso como uma real possibilidade de acontecer. Então em breve haverá uma expansão da marca, da loja, mais lojas. E eu, como eu falei, não largo essa vida esse nome, essa vida de ator. Voltei a trabalhar com teatro, a dar aula no teatro, no circo e tal. E não estava mais conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente pausou a loja de Curitiba por um tempo para conseguir preparar esse material para que o pão vá para outros lugares. E
inclusive, assim, né, só um adendo importante é que a ideia de que o pão fosse para os lugares, ela já é não é exatamente antiga, mas eu pensei assim, puxa, quando eu abri a loja, eu tinha 18 pessoas trabalhando comigo. E se eu conseguir botar 18 pessoas LGBT dentro da formalidade, ou então, enfim, a partir dos seus desejos, lógico, conseguir colocar 18 pessoas LGBT para trabalhar em um ambiente em que tá tudo bem ser LGBT, por que não levar isso para mais pessoas? E que, enfim, eu tenho um orgulhinho pessoal que assim, eu tive muita sorte com o pão, né? Muita sorte de ter pessoas legais por perto, em um momento em que dava para trabalhar melhor essa capilaridade da informação, pelo menos. E eu tive muita sorte de chegar em muitos lugares e em muitas pessoas legais, né? E eu pensei assim, puxa, talvez possa fazer com que mais pessoas legais também tenham essa abertura. Só que nunca não era a hora. Assim, agora, se é a hora ainda eu não sei. Mas é a hora que a gente conseguiu pausar para organizar isso e, quem sabe, chegar para mais pessoas e poder fazer com que, enfim, mais pessoas passem na frente de uma loja. E agora, Gabriel, com menos medo da rua, e que possa, enfim, tocar em mais pessoas, em mais famílias, não só LGBT, mas também em mais pessoas da comunidade, para que essas pessoas sejam também vetores, né, dessa conversa. Bom, e como o nosso programa é Pajubá, que pode significar fofoca, vamos inaugurar o nosso quadro aqui no programa. O Gabriel, nesse quadro que a gente aí vai estar chamando aí de Pajubando, a gente quer que você conte pra gente aí uma fofoca. Pode ser sobre qualquer coisa. Vou falar de você, então. Mentira. Vou contar uma sua. Exposição. Quando eu vi o nome Pajubá, eu adorei, né? Porque é isso, né? A gente cultura queer, né? E se ela existe um motivo de porque ela existir, e que bom que chama Pajubá, e quem não sabe o que é Pajubá, que vá atrás e vai entender. Maravilhoso. E aí, às vezes a gente tem essa impressão, não é exatamente uma fofoca, mas é quase. A gente tem essa impressão de que por a gente estar envolvido em meios assim e tal, pessoas que não são LGBT, que abraçam, que dão beijo, a gente acha que a nossa cultura está disseminada. E aí, há não muito tempo, talvez uma semana ou duas, eu estava conversando com um amigo maravilhoso, assim, um guri novo, super incluído, dá rolê com a gente, LGBT e tal, a gente, enfim, vai pro samba, pro carnaval junto, faz um monte de coisa. E aí eu soltei a palavra Pajubá. Aí ele me olhou assim, o que é isso? E aí eu falei, tá brincando comigo, né? Não, o que é? E eu tive essa deliciosa experiência de ter um Pajubá, de pajubar com uma pessoa que eu achava que estava super já incluída no rolê, que fazia noção do breve dialeto, de um basiquinho, um aqué, um ocó, sabe? E a pessoa não fazia ideia de que isso existia. E eu acho que talvez a minha fofoca seja essa, assim, de que às vezes o óbvio precisa ser dito para as pessoas, o óbvio sabe, passar uma palavrinha de um pajubá, sabe, passar um picumã, o que é um picumã, sabe, um negocinho, porque, de novo, a cultura é um mecanismo de poder, né? É um mecanismo de chegar Tá aí Hollywood, que faz todo mundo achar que os Estados Unidos é um grande herói. Então vamos fazer nós... Eu acho que foi delicioso ver a cara do moleque fazer... Mas por quê? Mas por que existe isso? E aí a gente começa a conversar sobre de por que existe isso. E a gente começa a conversar de por que é tão legal. E aí você junta um outro viado do lado, começa a conversar em pajubês, aí fica, o que vocês estão falando? E aí você explica por quê. E aí essa pessoa vai contar pra alguém, sabe? Então, assim, achei delicioso que existe o Pajubá aqui enquanto programa, e que vamos passar o pajubês por aí. Porque é fundamental. Because what? Reading is fundamental. Arrasou. E estamos chegando ao final do programa. Gabriel, foi delicioso o nosso papo aqui. Nossa, a gente está muito feliz de começar, de estrear o nosso programa com você. Obrigado. Claro, antes da gente finalizar, se você quiser deixar suas redes, como que as pessoas podem entrar em contato?
Esse momento do jabá é ótimo. Bom, obrigado eu fiquei muito, muito feliz, muito honrado com o convite. Não sei quem foi a pessoa irresponsável que falou, que teve essa ideia, mas que Xera abençoe. É muito, muito, muito importante. Às vezes a gente acha que tá se repetindo no óbvio, tá se repetindo não sei o quê, mas é muito, muito importante. Que bom que existe vida longa, Pajubá, parabéns pela coragem. O Ninter, que coragem com o Ninter, arrasem. Ai, que droga ter que achar que é coragem, né? Mas é, arrasaram. Que bom. Obrigado pelo convite e pela estreia. O pão que o Viado amassou está no Instagram como o pão que o Viado amassou. E quem sabe em breve, perto de você. É isso, muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até semana que vem. Até. Obrigada. Luta!